A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa pré-aula da Escola Dominical. Meu nome é Sinésio Ramos, eu sou professor da Escola Dominical e também pastor auxiliar aqui na Reach Assembly of God. Você está no canal Reach TV, é uma TV aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo. Neste momento eu quero te pedir para você já nos ajudar compartilhando, se inscrevendo em nosso canal, comentando, e participando, interagindo conosco. Nós estamos na última lição do trimestre, desse trimestre, na última lição do primeiro trimestre de 2023, a lição de número 13. A lição vai dizer o seguinte: aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa aqui é o suprassumo de tudo aquilo que nós aprendemos nas outras 12 lições passadas. O texto áureo, ele está em Abacuque capítulo 3 e o versículo 2, que vai dizer assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então esse aqui é o nosso texto áureo. A verdade prática vai dizer assim: a vontade de Deus é avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor volte. Como nós já dizemos, o avivamento é uma mudança de comportamento. O profeta aqui, ele está clamando ao Senhor para que Deus pudesse avivar, transformar ali naquele tempo em que ele viveu, transformar ali aquele povo, fazer o povo ser mais temente a Deus, fazer o povo adorar mais o Senhor, fazer o povo largar os ídolos. Enfim, a oração dele é exatamente esta. A leitura bíblica em classe, ela vai estar no próprio livro, Abacuque, capítulo 3, os versículos 1 e 2 e os versículos do 16 ao 19. Você pode ler com a sua classe, eu não vou estar discorrendo aqui. Nós vamos já para o primeiro tópico da lição. O clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. É o pedido que ele faz. Aviva, ao Senhor, a tua obra. No mundo que nós vivemos hoje, nós podemos também clamar por isso. Aviva, ao Senhor, a tua obra. Eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento que o meu, mas parece que aquilo que era certo está se tornando errado. E o que era errado está se tornando certo. Eu não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento. Inclusive nas igrejas. Hoje a gente vê muitas coisas, o secularismo, até mesmo a política entrando dentro das igrejas, ideologias nefastas estão entrando aos poucos dentro da igreja e os nossos princípios eles estão simplesmente sumindo, acabando. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de princípios, coisas que são básicas, coisa que a Bíblia condena como pecado. Hoje você não pode nem mais falar com uma pessoa que é pecado, porque senão você pode ser até processado. Então, o clamor do profeta é exatamente essa angústia de ver o quê? De ver as coisas andando de uma maneira ruim e ele clama: Senhor, aviva a tua obra, Faça algo. Por quê? Porque a gente está vendo que a coisa está indo por água abaixo. A situação mundial hoje é uma situação ruim e Deus tem o seu remanescente. Deus continua sendo Deus. Por mais que a gente ache que as coisas estão fora do controle, as coisas não estão fora do controle. Deus tem um controle de todas as coisas. E por isso o profeta ele estava angustiado falando exatamente sobre isso. A lição vai dizer aqui, ele sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Se a gente pegar hoje o exemplo de Judá daquela época para os dias de hoje, está mais ou menos parecido. As coisas elas estão simplesmente acontecendo e, como eu disse aqui, aquilo que era certo se tornou errado e o que é errado está cada dia mais se tornando certo. Já viu aquele ditado? Uma mentira contada 1000 vezes, ela pode ser transformada em verdade? E aí o número 2 vai falar assim, a aparente indiferença de Deus.
Isso aqui entra dentro daquilo que eu disse. Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais que eu ache que Deus não está vendo, que Deus está descontrolado, não. Deus tem um controle de todas as coisas. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, Ele não age com juízo agora. Devido a Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente, por mais que a gente às vezes, o Senhor está demorando, o Senhor, isso não está acontecendo, às vezes nós queremos defender Deus. Já viu as pessoas, os advogados de Deus? São pessoas que estão querendo defender a Deus a todo custo, mas nós não somos chamados para ser defensores de Deus, nós somos chamados para ser testemunhas. O versículo lá olha, sejam minhas testemunhas. O que é ser testemunhas? É você saber ou você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É alguém olhar e falar assim, quando olhar para você, você falar assim, não, eu conheço o Deus a qual eu sirvo. Não é simplesmente dar boca para fora. E a resposta pronta de Deus no tópico 3, né? A resposta de Deus veio de uma forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Deus sabe das coisas. Ele é soberano. E ele simplesmente responde e resolve da maneira que Deus quer. Deus tem o controle de todas as coisas. O tópico de número 2 vai falar o avivamento pela palavra. Eu frisei, eu acho que na aula de número 10, se eu não me engano, eu frisei exatamente sobre a leitura da palavra, porque lá tinha um tópico falando sobre o avivamento pessoal e uma das coisas era ler a palavra de Deus. Não tem como uma pessoa que não lê a Bíblia ser avivada. Não tem como, não tem como. A pessoa, às vezes, existem pessoas que elas querem profetizar, existem pessoas que elas querem fazer as coisas, mas sequer abrem uma Bíblia para ler. Sequer leem um versículo da Bíblia. Às vezes tem uma passagem, às vezes você fala uma passagem, você fala alguma coisa, talvez até normal, tem até um vídeo na internet aí que eles perguntam, faz uma pergunta e o rapaz lá em cima do púlpito, ele simplesmente, ele não sabe, a resposta ali, passa vergonha. Tem muitas pessoas dessa forma. E em contrapartida, às vezes você escuta uma música e você canta aquela música, e depois você repete aquela música, e às vezes uma música até de heresia. Então, o avivamento, o ouvir da palavra de Deus é quem vai trazer o avivamento em nossas vidas. Precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos estudar a palavra de Deus. E eu não estou dizendo para você estudar de uma forma acadêmica. Você pode e tem todo o direito de ir para uma faculdade, cursar um curso teológico, você pode fazer isso. Estudar a palavra de Deus é você ter o seu devocional lendo a Bíblia. É quando você orar, você estar com a Bíblia e você ler, você meditar. Porque o que é oração? Oração é a forma, é a hora em que você fala com Deus. E a leitura da Bíblia é a hora em que Deus fala com você. Então, se você quer ter uma conversa com Deus, não espere as coisas virem do céu, não. Espere ouvir a palavra de Deus dentro da Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Se você não encontrou resposta, ou se eu não encontrei resposta, é porque a gente não leu, ou então não é o momento, mas ela tem resposta para todas as coisas. O subtópico 2 vai falar assim, olha, temer a Deus. O avivamento pela palavra. Primeiro, ouvir. E o segundo, temer ao Senhor. O Salmo 1 vai falar exatamente sobre isso. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se assentam na roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer na palavra de Deus. E Provérbios vai dizer também, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Ter medo é uma coisa, temer é outra coisa. Quando você tem medo, você não se aproxima. Aquilo a qual te faz medo, ele cria uma resistência, você cria uma resistência de se aproximar. Tudo que você tem medo, você não se aproxima. Agora, o temer, ele é diferente. Você sabe que você está diante de uma divindade poderosa, mas mesmo assim, você quer se aproximar de Deus. Mas você sabe diante de quem você está.
Você reconhece quem é você e você reconhece quem é aquela divindade. Isto é temer ao Senhor. Então é diferente de ter medo, né? O amor, nós temos aquele salmo, né, que fala que o amor lança fora todo o medo. E o clamor pelo avivamento, que Abacuque vai fazer. E é o clamor que nós precisamos fazer também. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos, em um estado, em uma universidade, em que várias pessoas estão ali, tem vários dias que essas pessoas estão ali adorando ao Senhor, cantando, orando, pessoas se entregando, pessoas se arrependendo, pessoas, né, confessando os seus pecados, pessoas que estão interessadas em ter uma transformação de vida. Uma transformação de vida, e não é uma transformação financeira. Está falando de uma transformação de conduta, de caráter pessoal, do ser. Porque a salvação, ela é a transformação do ser, né? Não significa que você vai ganhar rios de dinheiro, como prometem aí pela internet. Então, há um clamor, há um remanescente de Deus que está pregando, que está clamando por um avivamento, que está clamando por justiça, que está procurando, querendo que Deus venha fazer justiça, querendo que Deus avive o povo, querendo que Deus salve, né, a população, os amigos, os parentes, os filhos. Então há esse clamor, e é o que Abacuque estava fazendo, clamando por avivamento. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra. Senhor, não queremos continuar nessa mesmice. Faça algo diferente. Mude. Faça alguma coisa diferente. Tem pessoas que não conformam com a situação em que estão. E de qualquer forma. Seja profissional, seja no ministério, seja na igreja, seja na vida. Tem pessoas que são acomodadas, mas tem pessoas que são incomodadas. Elas são incomodadas e elas querem uma transformação. Então elas vão gritar, elas vão fazer algo. Elas vão clamar. E no caso nosso, nós vamos clamar o quê? Por avivamento. Por quê? Porque a injustiça está grande. Quantas pessoas não estão sofrendo devido à ganância de uma minoria, devido à ganância de poderosos de governo? Quantas pessoas não estão sofrendo? Então nós devemos clamar por um avivamento. O número 3 vai dizer assim, olha, avivamento, uma questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. E aí ele vai descrever aqui, ó, além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Então, ao mesmo tempo que nós vamos clamar por avivamento, nós temos que clamar também por misericórdia. Por quê? Porque nós dependemos da misericórdia de Deus. Deus, ele é todo poderoso. E às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo algumas orações, eu costumo dizer que são algumas orações macumbeiras, né? Que é o Senhor faz justiça contra aquela pessoa que pisou no meu pé, que fez isso, que fez aquilo. E não é isso. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus em favor daquelas pessoas que estão perecendo, as pessoas que estão no mundo. Essa misericórdia de Deus, e há essa característica do próprio Deus mesmo de longanimidade, ou seja, ele ter paciência com o ímpio, com aquela pessoa que estão fazendo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falando, a pessoa vai resistindo, mas uma hora a pessoa vai ceder. Mas enquanto a pessoa não cede, o que vai acontecendo? Ela está pecando. Para mim, para você, ou para quem quer que seja, pode olhar e falar assim, Deus não é, né? Tá completamente perdido. Só que ele não está, ele sabe o que vai acontecer. Então ele é longânimo, ele vai segurar ali a ira, né, para que aquela pessoa possa alcançar a salvação. Então nós devemos clamar por essa misericórdia do Senhor. Lembram de Isaías? Isaías entra no templo e ali o templo enche de fumaça e aí o que ele fala? Ah, meu Deus, vou morrer, agora eu vou morrer. E aí vem um anjo ali e queima a boca dele, porque ele fala que ele é um homem impuro. Ou seja, Deus teve com ele longanimidade.
Deus enviou um anjo para poder mostrar para ele que ele é todo poderoso e que não era para ele poder parar. E qual que foi a resposta de Isaías? Senhor, me envia. Aqui eu estou, ó, envia-me a mim, eu estou pronto, pode me enviar. Né? E a gente vê que foi um dos maiores profetas bíblicos da Bíblia, foi o profeta Isaías. Inclusive foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias que havia de vir, né? Que é o próprio Jesus. Há quem diga que o livro de Isaías, tendo 66 capítulos, cada capítulo se refere a um livro da própria Bíblia. Né? Isso aí é algumas comparações que fazem. Deus é misericordioso. Se tem uma coisa que Deus é misericordioso, Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Você sabe por quê? Porque era para todos nós estarmos condenados ao inferno. Todos nós. Sem exceção. Sem exceção. Quando o homem peca ali no Éden, ele coloca sobre si uma sentença de ir para o inferno. Só que como Deus na sua misericórdia, e aí a gente vai ver em João 3,16, vai falar exatamente sobre essa misericórdia, esse amor de Deus para com o povo, para com os homens. O que ele faz? Ele envia o seu filho naquela cruz e ele morre por nossos pecados. Então Deus, ele é misericordioso. Deus ouve as orações nossas, as nossas orações pessoais. Deus, ele ouve a cada um, e não tem essa que de madrugada é melhor, ou não tem essa. A hora que você orar, Deus vai ouvir sua oração. Para Deus ouvir sua oração depende de você e não de Deus. Deus, ele está com os ouvidos atentos à oração dos seus filhos. E aí o número 3 vai dizer, clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depredação moral no mundo tornou-se endêmica, ou seja, é uma doença, né? E tudo tá de mal a pior. Cada dia que passa, quando você abre um noticiário, você abre uma rede social, você, como diz o outro, né? Se não tinha nada que pudesse me surpreender, aparece um e consegue me surpreender. Cada coisa que acontece. A iniquidade é apenas praticada individualmente ou por grupos. Então você vê hoje as coisas sempre de mal a pior. Mas o que nós precisamos fazer é o quê? Nós precisamos clamar ao Senhor. Orarmos. A função do cristão, ela é de orar, de interceder, de abençoar, de deixar com que o Espírito Santo produza em nós o fruto que é dele, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Porque o ímpio, para ele tanto faz, não muda. Para o ímpio não muda. A Bíblia ela vai falar sobre joio e sobre trigo. E aí a gente vê na Bíblia que o joio ele cresce do lado do trigo. E tem um momento que vai ser o dia da colheita. E aí esse joio, a Bíblia fala que ela vai arrancar primeiro o joio, colocar nos molhos e mandar para o fogo. A gente não vê na Bíblia falando que o joio se converteu em trigo. Nós vamos ver que existe o trigo e existe o joio. Então, este joio, essas pessoas ruins que estão aí afora, tá? Até mesmo dentro das igrejas, essas pessoas, o Deus não tem um compromisso com ela. Deus tem um compromisso com os seus filhos, com aquele a qual ele escolheu para ser seu povo. Por que você está dentro de uma igreja? Porque você é filho de Deus e você foi escolhido por Deus. Não depende da sua decisão, depende da grandeza de Deus e das misericórdias de Deus. Então, nós estamos aqui e nós queremos o quê? Que todos sejam salvos. Nós queremos que a igreja, que o mundo inteiro seja salvo. Mas quem vai salvar é o próprio Deus. É Ele quem vai salvar. Nós, como cristãos, como servos de Deus, qual que é o nosso objetivo? Pregar o Evangelho. Vamos clamar a Deus, vamos pregar para as pessoas, vamos levar o Evangelho. E Evangelho é boas novas de salvação. Por mais que o mundo esteja ruim, existe uma boa nova de salvação, que é o quê? Cristo Jesus. Então é isso que nós precisamos entender. E fechando o livro, né, todo, a nossa revista da Escola Dominical, sobre avivamento, tenha em mente que o avivamento, ele depende, ele é algo de Deus, mas ele também depende com que nós clamemos por ele. Nós passamos por 13 lições, nós aprendemos várias formas
como aconteceu o avivamento no passado e agora em diante nós temos aprendido e agora nós precisamos o quê? Praticar isso em nossa comunidade, em nossa igreja, em nossa casa, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, por onde quer que andemos, nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos a respeito do avivamento. Você quer ver um avivamento? Comece por você, comece por mim. Comece por cada um de nós. Se nós colocarmos na brecha, como diz Ezequiel capítulo 28, se nós estivermos na brecha, é esta pessoa que Deus está procurando para abençoar. Essa pessoa que está na brecha. Então é ele que Deus vai procurar e vai achar para poder levar a mensagem, para poder avivar, né, a obra dele aqui nessa terra. E eu quero te pedir mais uma vez que você curta, compartilha, comente aí nos comentários, deixe o seu comentário aí para nós com alguma dica, com alguma sugestão, até mesmo o comentário que você quiser, nós estaremos interagindo com você. E que Deus continue te abençoando. Nós nos veremos aí no próximo trimestre. Deus abençoe a todos.